E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao Papo Existencial, mais de boa, o seu novo espaço para a gente desmistificar a filosofia e a psicologia, sem complicação e com uma boa dose de realidade. Eu sou Bíblia e tô aqui para a gente trocar uma ideia sobre as paradas que realmente importam na nossa jornada. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que, se você tem entre 18 e 30 anos, provavelmente já te tirou o sono: a nossa busca incessante por controle. Sabe aquela sensação de que a gente precisa ter tudo planejado, tudo sob rédea curta para não dar errado? Pois é, a gente vai falar sobre por que essa busca, muitas vezes, só nos faz sofrer mais. E já adiantando o spoiler do título, não dá para controlar tudo. Mas calma, a ideia aqui não é te deixar mais ansiosa, e sim te dar uma perspectiva mais leve sobre essa dança com a incerteza. Bora? Pensa comigo. Desde que a gente é moleque, a pressão para ter um plano B, C, D, para ter a carreira perfeita, o relacionamento ideal, a vida dos sonhos no Instagram, é gigante. A gente vive numa cultura que idolatra o controle, o planejamento milimétrico. Parece que se você não tem um mapa detalhado para cada passo da sua vida, você está falhando. Mas será que essa obsessão por controlar cada variável realmente nos traz a segurança que a gente tanto busca? A verdade é que muitas vezes acontece o contrário. Quanto mais a gente tenta segurar as rédeas de tudo, mais ansioso e inseguro a gente se sente. É um paradoxo cruel, né? A gente quer segurança, mas a tentativa de alcançá-la nos afasta dela. Pensa na escolha da faculdade ou da carreira. A gente passa anos tentando decidir o caminho perfeito, com medo de errar e desperdiçar tempo. Ou nos relacionamentos, a gente analisa cada detalhe, cada potencial parceiro, com medo de se machucar ou de não encontrar a pessoa certa. E as redes sociais? As redes sociais. Um palco onde todo mundo parece ter a vida perfeitamente planejada, feliz e sem perrengues. Isso só aumenta a nossa sensação de que estamos ficando para trás se não tivermos tudo sob controle. Essa paralisia por excesso de planejamento, a tirania das opções infinitas, tudo isso nos impede de viver o agora. A gente fica tão focado em se preparar para o futuro que esquece de estar presente. E se eu te disser que existe uma sabedoria em abraçar a insegurança? Que a vida, talvez, não seja sobre ter todas as respostas, mas sobre dançar com as perguntas? Fica comigo que a gente vai explorar isso a fundo. Para entender melhor essa ideia, a gente vai buscar inspiração em um cara que sacou isso há muito tempo: Alan Watts. Ele foi um filósofo britânico que trouxe o pensamento oriental para o Ocidente de um jeito super acessível. No livro dele, A Sabedoria da Insegurança, Watts fala sobre como a nossa busca incessante por segurança é, na verdade, a fonte da nossa insegurança. Ele usa uma analogia genial. A vida é como a música ou a dança. Você não dança para chegar a um ponto específico da sala, certo? Você dança pelo prazer de dançar, pelo processo. A música não tem um objetivo final. Ela é feita para ser ouvida, para ser vivida enquanto acontece. Mas a gente trata a vida como se fosse uma viagem de trem, onde o único objetivo é chegar na estação final. A gente se prepara, se planeja, mas esquece de apreciar a paisagem, de sentir o movimento, de viver a viagem em si. Watts diz que a vida é um processo, não uma coisa. A gente não é um substantivo, a gente é um verbo. A gente está acontecendo. E quando a gente tenta congelar esse processo, tentando controlar cada passo, a gente perde a fluidez, a espontaneidade, a própria essência da vida. É como tentar segurar a água na mão. Quanto mais forte você aperta, mais ela escorre pelos dedos. Essa ideia é libertadora, né? Significa que a gente não precisa ter todas as respostas. Que a incerteza não é um inimigo a ser combatido, mas uma parte intrínseca da existência. Não é sobre ser passivo, mas sobre entender que nem tudo está sob nosso controle e que há beleza e sabedoria em se entregar ao fluxo da vida. É sobre viver e não apenas se preparar para viver. Ok, entendi a filosofia, mas e na prática? Como a gente abraça a incerteza sem virar um ermitão zen que não se importa com nada? Não tem fórmula mágica, mas tem alguns insights que podem ajudar a mudar a perspectiva. Primeiro, comece a observar onde você está tentando controlar o incontrolável.
É a opinião dos outros? É o resultado de um projeto? É o futuro distante? Reconhecer esses pontos já é um grande passo. Segundo, pratique o desapego do resultado. Faça o seu melhor, se prepare, mas entenda que o universo tem seus próprios planos. A felicidade não está em alcançar a meta, mas em aproveitar a jornada, os aprendizados, os perrengues que viram histórias engraçadas depois. Terceiro, cultive a resiliência. A vida vai te derrubar e tá tudo bem. O importante é como você se levanta. E se você se permitir ser um pouco vulnerável, aceitar que não sabe tudo, que tem dúvidas, você vai descobrir uma força que o controle nunca te daria. Eu mesmo, vira e mexe, me pego tentando planejar cada minuto do meu dia, cada passo da minha carreira, e aí me dou conta de que tô perdendo a graça do presente. É um processo, gente. Ninguém vira mestre zen da noite pro dia. A ideia não é cair na passividade, mas sim na ação consciente, sabendo que nem tudo depende da gente. É como um surfista, ele não controla a onda, mas aprende a surfar nela, a usar a força dela a seu favor. A incerteza é a onda. A gente pode aprender a surfar. Então, para fechar nosso papo de hoje, a busca por controle absoluto é uma ilusão que nos aprisiona. A sabedoria está em reconhecer a natureza incerta da vida e aprender a dançar com ela, como nos ensinou Alan Watts. A vida é um processo, não uma meta. E a beleza está justamente em viver esse processo, com todas as suas surpresas e reviravoltas. Que tal a gente começar a observar mais, a se cobrar menos e a se permitir um pouco mais de fluidez? Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre se abrir para as perguntas. O que você vai desapegar de controlar hoje? Por hoje é só, pessoal. Espero que esse papo tenha te dado umas boas pulgas atrás da orelha. Se curtiu, compartilha com a galera e não esquece de seguir o Papo Existencial, mas de boa, nas suas plataformas favoritas para não perder os próximos episódios. No próximo, a gente vai falar sobre a arte de dizer não sem culpa. Fiquem bem e até a próxima!